com a perda de mais de 300 milhões de dólares em exportações para os Estados Unidos após o tarifaço imposto pelo governo americano, o Brasil conseguiu compensar parte dessas perdas ao ampliar as vendas para outros mercados. O resultado mostra que 9 dos principais produtos afetados registraram uma receita quase 4 vezes maior com os outros destinos. E sobre o impacto dessa reconfiguração comercial, a gente conversa agora com o advogado tributarista Leonardo Rosler, que já está aqui com a gente. Rosler, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Carol, a todos os nossos telespectadores, a nossa equipe. São notícias positivas, Carol. Pois é, Rosler, uma reviravolta, né? Porque assim, o setor estava bem preocupado assim que esse anúncio foi realizado, né, dos Estados Unidos, do Trump ao Brasil. E agora a gente quer entender, né, qual que é o real impacto do tarifaço dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, porque acabou que saiu para um lado positivo para a gente, né? Exatamente, Carol. Então, no meu ver, o que está acontecendo com as exportações brasileiras é um jogo de xadrez em que o setor privado já fez e continua fazendo os seus movimentos, mas o governo federal ainda observa esse tabuleiro com pequenas reações. Porque depois do tarifaço americano, o Brasil encontrou, sim, novos destinos e buscou compensar as perdas, como nós vimos aí na matéria que me antecedeu, né? Isso é mérito das empresas, né, da inteligência de comércio e da força do agronegócio. Mas o poder público, que deveria estar abrindo portas, negociando novos acordos aqui, ele continua de braços cruzados, né? O redirecionamento das exportações brasileiras nos últimos meses, ele é um retrato, sim, da resiliência do setor produtivo nacional. Depois da ofensiva que tivemos da tarifa americana, esperava-se, né, uma resposta estratégica articulada de Itamaraty, Ministério do Desenvolvimento e Ministério da Agricultura, que vem sendo feito, é verdade, de um momento muito lento, né? Mas o que se viu foi esse movimento quase que silencioso, conduzido integralmente pelo próprio mercado, né? Esses dados que o Brasil reagiu demonstram estas questões, né? As perdas diretas com a exportação aos Estados Unidos, se trouxermos apenas agosto e setembro, somaram mais de 375 milhões de dólares aí, segundo a Secretaria de Comércio Exterior, né? E o país compensou amplamente essa queda com mais de 1 bilhão aí, conforme a matéria, de dólares a mais, com embarques para outros destinos, né? Em termos práticos, a economia real se reconfigurou sem depender das ações estatais, né? 9 dos 20 principais produtos brasileiros atingidos pelas tarifas americanas conseguiram compensar a queda no mercado americano com o aumento das vendas para outras regiões. E aí, especificamente, podemos citar a Europa, a Ásia, México, né? E no topo dessa cadeia dos produtos estão o café não torrado e a carne bovina desossada e congelada, né? 2 ícones do agronegócio nacional que juntos garantem um incremento expressivo nessas receitas externas, né? E o caso da carne bovina, ele para mim é emblemático, né? As vendas para os Estados Unidos, elas despencaram 58%, né? O que significou uma perda da casa de 100 milhões de dólares, né? Mas essas exportações para outros destinos subiram 70% no mesmo período. E essa diferença mostra o poder da reação das cadeias produtivas brasileiras, que rapidamente encontraram essas novas rotas para exportar com os países como China, Filipinas e o México que eu citei, né? E por que o México tão importante? Esse aqui em particular desponta como um símbolo da nova geografia comercial nacional, né? As vendas da carne bovina congelada aumentaram quase 300% e de café quase 100%, em comparação com o mesmo período do ano anterior. E essa expansão, embora positiva, ela também revela algumas vulnerabilidades, Carol, e principalmente se olharmos para o mercado da China, que é onde o governo tenta redirecionar grande parcela das exportações, né? A China, o principal destino das exportações da carne brasileira, ela ampliou a sua participação nas compras totais. Então isso significa que, enquanto o Brasil diversifica em algumas frentes, ela concentra ainda mais em outras, né? E isso tem um risco evidente, né? Um movimento político, um movimento sanitário ou até econômico vindo de Pequim pode provocar abalos imediatos na balança comercial brasileira. E é justamente aí que entra a crítica mais severa ao governo federal.
Não há uma política de mitigação de riscos comerciais, não temos nenhum programa de estados estruturado para reduzir a dependência de poucos compradores, tão poucos iniciativas consistentes para ampliar acordos bilaterais com mercados alternativos, Carol. Rosler, e como que o Brasil conseguiu redirecionar essas exportações para novos mercados? Era isso que você estava até falando, né? Mas eu queria entender, teve uma ação rápida do governo também, uma ajuda, ou foi mais fruto ali da iniciativa do setor privado? Eu trago isso como fruto da iniciativa privada, cara. Óbvio, teve movimento do governo federal? Teve, principalmente capitaneado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, buscando alternativas de aberturas econômicas. Mas a força mesmo veio resultado dos empresários brasileiros, né? Esses números recentes demonstram o tamanho do potencial que temos em outros mercados, mas se concentrava muito ainda na questão norte-americana. Então, o governo poderia fazer muito mais. Só que foi aquele apenas pontapé de início e ficou muito mais no discurso, pelo que conversei com grandes associações e federações empresariais. Esse é o sentimento, né? Enquanto alguns países, como por exemplo Chile, México, Austrália, multiplicam tratados comerciais, exploram novas cadeias globais, o Brasil permanece sem esse protagonismo diplomático na área econômica. E essa reconfiguração pode ser considerada sustentável no longo prazo ou existe um risco aí do Brasil continuar vulnerável a decisões unilaterais como a dos Estados Unidos? Carol, eu acredito que essa diversificação ela venha para ficar. Óbvio, o mercado americano é um mercado super importante, não apenas para o agronegócio, né, para outras indústrias importantes em nosso país. Agora, quando você tem uma ampliação na cadeia, ou seja, mais possibilidades aqui de trazer um desempenho maior, impulsionando a exportação, eu acho que é um movimento que não tem como mais voltar para trás. Então, claro, é necessário que a diplomacia consolide esses novos canais, para que não ocorra justamente esse risco com China, né, de concentrar. Eu tiro do mercado americano, onde eu era muito concentrado, e agora vou concentrar as minhas exportações todas na China. Pode acontecer uma dor de barriga em Pequim, da mesma forma que aconteceu em Washington, e aí nós teremos o mesmo problema. Então a diplomacia ela precisa encontrar um meio termo para auxiliar os empresários nessa busca por diversificação de exportações, que é o que vem acontecendo nesse movimento realizado pelos empresários. E do ponto de vista tributário e comercial, quais são os principais desafios para acessar novos mercados? Barreiras sanitárias, talvez, tributárias, acordos comerciais, o que mais dificulta ou facilita essa migração? Carol, a nova geopolítica do comércio internacional exige, primeiro, velocidade, depois, urgência e previsibilidade, né? Previsibilidade tributária, falando de Brasil, a gente não consegue ter, infelizmente. Então, certamente, essas novas cadeias de exportações, elas vão começar a serem vistas pelo Ministério da Fazenda também como uma fonte de receita. Então, apesar de que temos legislações muito claras em relação à exportação, novos caminhos aqui podem ser traçados para que a gente não tenha essa previsibilidade, né? O Brasil ele precisa de mais do que bons números, né, momentâneos, precisa de políticas externas, econômicas assertivas e dessa diplomacia comercial ativa, de um Estado que funcione como parceiro estratégico do setor produtivo e não apenas espectador. E aí por isso que entra esse diálogo importante do nosso país com outros países, né, no cenário global, né? A economia global está em movimento e o Brasil, por enquanto, está sendo empurrado por ela e não conduzindo esse processo. E esse processo se conduz com protagonismo, para que questões sanitárias globais, por exemplo, não peguem os empresários de mãos atadas aqui. Então, nós necessitamos, sim, de que o governo tome o protagonismo nessas novas relações que estão se criando em benefício das exportações. Rosler, e para finalizar aqui o nosso bate-papo, o que o produtor rural pode esperar daqui para frente? Eu acredito muito que o produtor rural ele possa ter dias melhores, né, com esses destravamentos da exportação
global. Isso traz um alívio de imediato, porque boas notícias refletem no mercado, e se refletem no mercado, elas trazem muita positividade, inclusive lá na frente, quando se fala em crédito. Então, eu acredito que nós estamos tendo uma nuvem positiva de ideias, onde o setor do agronegócio possa começar a vir a surfar essas consequências desse alto número e bom desempenho que o agro trouxe, mesmo tendo perdido o seu principal mercado, que são os Estados Unidos da América. Então, essa diversificação vai trazer bons ruídos para o mercado interno e esperamos sinceramente que isso se reflita numa melhora e num fôlego maior ao produtor em relação aos créditos que tanto precisamos para o setor do agronegócio deslanchar. É isso, Rosler. Obrigada pelas informações, viu? Muito obrigado, Carol. Uma ótima terça-feira, uma boa semana para nós, a nossa equipe, todos os nossos telespectadores. Até mais. Até. Brigadão.